Shalom Anashim, olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Lucas e nós vamos aprender hoje as vogais. Hoje nós vamos aprender como ler uma palavra, como ler uma frase. Então, se você ainda não sabe as letras, eu vou deixar aqui no card para você ir no vídeo onde eu ensino a vocalização de cada letra e o alfabeto hebraico, que é muito importante você saber, tá? Você precisa saber primeiro o alfabeto para depois você conhecer as vogais, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu separei aqui algumas palavras para vocês observarem as palavras sem os nekudot, sem os pontos. Observe aqui essa palavra, essa primeira palavra aqui, Avraham. Essa primeira palavra, Avraham, você que está iniciando agora, você poderia pronunciar de forma errada. Então, é por isso a necessidade de você aprender o sistema de pontuação, para você identificar cada pronúncia, aprender a pronunciar a palavra correta, tá? Então, por exemplo, aqui você poderia pronunciar de forma errada, como aqui você poderia falar Evrehem, né? Ou você poderia dizer Avrehem, com E aqui. E justamente foi criado esse sistema de pontuação para que gerações posteriores não perdessem a pronúncia, né? Pronunciasse de forma errada. Você que conhece o hebraico, você olha a palavra e você vai ver que ela é Avraham, porque você já conhece a palavra, né? Então você já tem um vocabulário. Mas quem não tem um vocabulário pode aprender de forma errada, pode pronunciar de forma errada. Então, as vogais hebraicas são representadas por sinais que não fazem parte do alfabeto. Na verdade, originalmente, as vogais não são escritas no hebraico. Elas são pronunciadas, mas não escritas. Então, pessoal, a escrita hebraica, hoje em dia, você não coloca os pontinhos, tá? Hoje em dia, você não coloca os nekudot, que nós vamos aprender. Hoje é escrito na forma cursiva, no hebraico moderno. Para você, por exemplo, assinar um documento, você utiliza o hebraico cursivo. Então, gente, na escrita você não coloca os pontos, né? Hoje, no hebraico moderno, Israel, você escreve com o hebraico cursivo. Igual ao português, nós escrevemos também com letra cursiva, né? Apesar de que muitas pessoas elas escrevem com letra de forma, mas comumente todo mundo escreve de forma cursiva como aprendeu na escola, tá? De infância. A mesma coisa no hebraico. Você tem a forma cursiva, que é bem diferente das letras que nós estamos aprendendo, né? Nós vamos estudar o hebraico sim cursivo para você aprender como se escreve, tá? Então, esse hebraico de forma quadrática, de letra impressa, você vai encontrar na internet, nos livros, na Bíblia, você vai encontrar em outros livros, em dicionários, entendeu? Então, o hebraico cursivo é mais para escrita. Então, você não escreve os pontinhos, tá? Você é só para leitura, os pontinhos é só para você aprender a ler, tá? E os pontinhos vão estar nos dicionários, na Bíblia e outros livros religiosos, se for do seu interesse aprender. Eu coloquei aqui uma forma geral para vocês entenderem. Esse X aqui representa qualquer letra e esses quadradinhos aqui, tanto em cima do lado esquerdo quanto embaixo, onde vai ser colocado nossos pontos, nossas vogais que nós vamos aprender. Então aqui pode ser o Aleph, Beit, o Gimel, tá? E existe um ponto também
que se chama de dagesh. Lembra do dagesh que eu expliquei na aula passada? Ela é colocada no meio, tá? Aqui estão os nossos pontos, né? Nossos nekudots, né? Nossos pontos que representam as vogais e semivogais e o shivá. Não se preocupe porque a primeira impressão poxa, é muito ponto e tal, e é muito confuso. Mas vocês vão entender, né, de forma muito simples, tá? Não se preocupe. Nós temos o Kamatz, o Patar, o Tsere, o Segol, o Shivá, o Rolam, o Hataf Kamatz, o Hataf Patar, o Herik, o Hataf Segol, o Kubutz, o Shuruk. Lembrando que essas três letras vocês estão vendo aí na seta azul, elas são semivogais, tá? Elas são um pouco mais fechadas, nós vamos estudar separadas, elas separadas, tá? Nós temos também o Shivá. O Shivá ela é uma vogal especial, né? Ela representa uma conjunção aditiva também, embaixo de um Vav, né? Essa letrinha aqui, o Vav aqui no meio, tá vendo? Com esses dois pontinhos embaixo dele, ele representa uma conjunção aditiva, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, João e Maria. Esse I é uma conjunção aditiva que serve para ligar duas palavras, né? E duas orações, tá? Então, gente, eu separei aqui essa tabela para vocês observarem os pontos e coloquei o Aleph como um exemplo, tá? Aqui pode assumir qualquer letra, aqui pode ser o Beit, o Gimel, o Dalet. Então, observe que o Aleph mais o Kamatz é A, tá? E ela é classificada como uma vogal longa, tá? Ela pode assumir tanto A, o som, como o O, tá? O patar, a mesma coisa, ela é o A, o som ela sempre vai ser A, ela é transliterada como A e ela é uma vogal curta. O que é uma vogal longa e uma vogal curta? A vogal longa, ela é mais aberta, tá? Por exemplo, av, pai. A palavra av significa pai. Então observe que av, tá? Longa. Ela é mais longa, mais prolongada. Então, o patar, ela é mais curta, tá? Então, é a, entendeu? E o hataf, patar, que é uma semivogal, ela é mais reduzida. Então, a. No hebraico existem essas diferenças, tá? Parece estranho, mas a diferença é muito grande quando você está lendo um texto em hebraico, lembrando que o Hataf Patar só pode aparecer nas letras guturais, o Aleph, o Rei, o Het, o Ain e o Resh. Então, gente, observe aqui o Kamatz, né, como uma vogal longa, a forma dela é um Tzinho, tá? E ela fica embaixo da letra. Ela é associada como A com acento agudo, porém eu não gosto de fazer esse tipo de associação, só dei um exemplo para vocês entenderem, tá? E diferenciar também a diferença dos pontos que têm a mesma pronúncia, porém uma é curta e outra é longa, essa é longa. O patar já é curta, né? Então a forma dela é um tracinho embaixo da letra. Eu coloquei também representando um A como circunflexo para representar que ela é uma vogal mais fechada, A, né? A. Então, gente, eu separei um versículo de Gênesis 1, versículo 1,
Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. Observe os pontos em cada letra, né? O patar que nós vimos agora, o patar e o kamatz, tá? O kamatz e o patar. Então observe que eles são colocados embaixo da letra, tá? E aqui está a transliteração e a tradução, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, gente, a próxima letra é o tsere. Ela representa a letra E é uma vogal longa, tá? Elas são esses dois pontinhos aqui, tá? Ela representa um né? Um E. É como se fosse um E com acento circunflexo, né? Não se apeguem a isso. Ela é mais longa, tá? A segunda letra é um E mais curto, E. Então, gente, com a letra E, o tsere, ela pode também estar combinada, existe uma regra, né, que ela pode estar combinado com Yud, né, são chamados de vogais consonatais, tá? Então, aqui o Yud, ele é uma vogal consonatal e você pode ter qualquer letra, né, com qualquer dessas vogais aqui, tá? Tanto aberta como fechada. Observe aqui o exemplo, né? A palavra bem significa entre, né? Então, ele é dessa forma, né? Como você está vendo no exemplo. Aqui está a nossa vogal consonatal, que é o Yud. Um exemplo das nossas vogais que nós acabamos de ver é o mesmo texto e está marcado aqui de vermelho, né? Observe. E fica embaixo e observe a pronúncia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, é quase imperceptível, mas existe uma diferença. Bem pequena, mas existe, tá? A próxima letra é o Hirik. Hirik, ela é um pontinho abaixo da letra. E ela representa a letra I, tá? Então, gente, o Hirik, ela vai ter duas formas, tá? Duas formas, uma com a vogal consonatal e a outra com a vogal simples. A vogal consonatal aqui indicado pelo Yud, tá? E aqui o Hirik é esse pontinho que pode estar embaixo de qualquer letra. Mesma coisa aqui na vogal simples, tá? Qualquer letra e o Hirik, só o Hirik embaixo. Eu dei um exemplo aqui. Aqui é uma vogal simples. Observe que aqui tem um mem e o Hirik. E depois ele vem e pronuncia o nun sofit, que é o nun final, né? Fica min. Então, você, na sequência da numeração, você pode perceber a ordem de como é pronunciado, né? Primeiro você vai pronunciar o mem, depois o hirik e depois o nun. Fica min, né? E aqui é uma vogal consonatal. Ela está recebendo o yud na frente. Por isso que é uma vogal consonatal, uma vogal misturada, tá? Aqui tem alguns exemplos, que é o aleph, o aleph com o hirik, uma vogal simples, e aqui o hirik e o yud, o aleph e yud, que é uma vogal misturada com uma vogal consonatal. A mesma coisa o beit, bi e bi, né? O gui
igi. A próxima letra é o Cholem, é um pontinho acima à esquerda da letra. Ela representa a letra O, tá? Tem esse Cholem, é uma vogal simples que representa a letra O. Nós temos também o Cholem e o Cholem Vav. O Cholem Vav é essa configuração aqui, tá? Com o Vav e o pontinho em cima. Então, esse conjunto aqui representa o O, tá? Então, é conhecido também a vogal consonantal. A vogal consonantal dela é o Vav, tá? Então, você vê que mudou, né? É o Vav, tá? Então, o Vav, quando ele recebe o pontinho em cima, ele pode ser pronunciado como O, ok? Assim como também pode estar associado a qualquer letra. A vogal simples do O, você tem o Cholem, e você tem uma vogal, você tem uma semivogal e um kamatz. Lembra o kamatz? O kamatz também pode ser O, tá? Então, tanto você pode ter um aqui em cima, quanto você pode ter ou um ou outro. Então, esses três aqui, ou um desses três pode estar na letra. Nunca pode estar juntos, tá? Você não pode colocar o ponto em cima junto com uma semivogal ou um kamatz embaixo. Então, o kamatz, ele também representa, o kamatz, ele é a letra A. Na maioria dos casos, na maioria das letras, ele vai representar como a letra A. Mas, em casos raros, ele representa o O, tá? O Cholem Vav é o O, então, mais uma vez, só para a gente frisar mais, né? E a gente gravar, nós temos o Vav e o pontinho em cima e associado a alguma letra, por exemplo, pode ser um Beit, pode ser um Gimel, né? Eu coloquei um Aleph aqui. Então, gente, eu coloquei aqui uma tabelinha para a gente organizar as ideias e observe que o Cholem, né, que a gente viu, é uma vogal longa, ela representa o O. O Cholem Vav é uma vogal longa, né? O Hataf Kamatz, que é uma semivogal, ela também representa o O, ela é reduzida. E o Kamatz Hatuf, que ela é o Kamatz, porém ela é pronunciada como O, que é uma vogal curta. Tá? Esse Kamatz aqui, ele tanto pode ser A quanto pode ser O. Né? Lembra a primeira tabela que a gente viu da letra Kamatz e Patar? Então, observe que em casos raros ela vai representar como a letra O. Na maioria dos casos ela é A, tá? Vou dar um exemplo aqui. O Chol, no caso, ela é pronunciada dessa forma, né? Então você não pronuncia como Hal, tá? E nem Kal. Então ela significa todo ou toda, né? Chol, por exemplo. Kol hakavod, né? Então, tanto pode ser Kol, pode ser Chol, tá? O mesmo exemplo, observe aqui essa letra aqui, Lamed, com um pontinho em cima, tá? Com um pontinho em cima. Mesmo exemplo. Então, gente, eu dei dois exemplos aqui de vogais consonantais. Observe que você tem três letras, mas que a configuração dela aqui, observe que é uma vogal consonantal, né? Você tem uma letra aqui
e associado a ela você tem o Rolem Vav, que é o Vav com um pontinho em cima, Yom, que significa dia. No outro, você também tem a mesma configuração, você só muda a letra, que é o Mem, mas você tem o Rolem Vav também, tá? Significa Mó, entendeu? Então, Vav, ela é pronunciada como V, quando ela recebe o Rolem, um pontinho em cima, ela é pronunciada como O, ok? É estranhíssimo, certo? Para quem está aprendendo agora, é muito estranho isso, mas para você que quer aprender realmente, não tem dificuldade, né? Então, é uma diferença. Então, observe que é Yom, né? Porque o Yud, ele é o I, né? Equivalente ao I. E o Vav, com o Rolem, pontinho em cima. Então, a pronúncia fica Yom. Então, observe os números, tá? Esses números aqui. A sequência de como pronunciar. Primeiro você pronuncia o I, depois o O, que é o Rolem Vav, e depois o Mem. Então, fica I, Om, certo? Então, gente, nós temos o Shuruk e o Kubutz, que representa a letra U, tá? A vogal U. Observe aqui a configuração, né? A vogal consonantal é o Vav com um pontinho no meio, que é o Dagesh. Lembra do Dagesh? Tá? Então, o Vav com um pontinho no meio, ele é U, ok? O Vav sem um pontinho, ele é letra V. Com um pontinho em cima, você lembra que é a letra O, que é o Rolem Vav? Pronto, aqui é o Shuruk, tá? O Shuruk. O Shuruk, ele vai estar acompanhado por uma letra, qualquer letra aqui, ok? E, a depender da letra, você vai pronunciar com o Shuruk. Então, aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, o Beit, ele mais o Shuruk, ele é o Bu, tá? O Gimel mais o Shuruk é Gu. Do outro lado, nós temos o Kubutz. Kubutz, esses três pontinhos embaixo. Então, ele é mais simples. Então, ele tem a letra, uma letra qualquer, e com os três pontinhos embaixo. Que, por exemplo, o Mema aqui com um pontinho embaixo é Mu, tá? Então, por exemplo, o Aleph e os três pontinhos embaixo é U, né? U. E o Aleph com o Shuruk, ele é U também. Então, gente, nós temos aqui dois exemplos do Shuruk e do Kubutz. Esses três pontinhos embaixo aqui é o Kubutz, embaixo da letra, ok? E observe a sequência de como pronunciar, né? Chuv, que significa novamente. Primeiro você vai pronunciar a letra, né? E depois a vogal associada a ela. E vai para a próxima letra. Aqui poderia ter uma outra vogal, poderia ter uma vogal, um herik, e seria chuvi, né? Poderia também ter um herik com a vogal consonantal, que é o yud. Então seria o chuvi também. Aqui poderia ter um Rolem Vav, que é um Vav e um pontinho em cima, lembra? Que representa o O, poderia ser um chuvo, entendeu? Então, vai variando. Então, a sequência, como essa numeração aqui está indicando, é que nós devemos pronunciar cada palavra. Assim, nós temos essa configuração aqui, que é o Shuruk. O Shuruk, ele é um Vav e um pontinho no meio.
né, que é o Dagesh. Lembra do Dagesh? Então ele fica a letra U. O Vav, a pronúncia dele normal é o V, tá? Em alguns casos ele é V, porém quando ele recebe um ponto no meio, que é o Dagesh, ele significa U, tá? Então aqui a pronúncia é Mu. Nós temos U, né? U, Bu, Beit. O Gimel com o Kubutz é Gu. E o Gimel com o Shuruk é Gu também. Aqui tem alguns exercícios que vocês podem estar treinando em casa, separando as sílabas, né? Que vocês agora já sabem algumas vocalizações, alguns nekudot, e vocês podem separar, como está aqui o primeiro exemplo, Yosef, tá? E você pode separar Sara aqui. Então, gente, até a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dê um joinha aí, tá? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, que queira aprender hebraico, né? Estamos juntos e até mais.